Bem, boa noite. Estamos aqui com a turma de Introdução à Odontologia do Benfica, primeiro semestre. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre responsabilidade profissional em odontologia. Tinha conversado com a turma inicialmente que a gente tem algumas metas no dia, tá? A gente vai verificar um vídeo disparador, que ele tem 8 minutos, e aí a gente conversa um pouquinho sobre a base teórica dessa aula. Em seguida, a gente tem uma pequena revisão e os 20 minutos finais a gente vai comentar sobre a prova e se direcionar para as atividades dela de hoje, tá certo? Então, a gente pode ficar tranquilo que nos 20 minutos finais a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Só lembrando que o envio de resumo para quem faz a prova não é necessário a partir de então, tá certo? Quem realizar a avaliação hoje não precisa enviar mais resumo. O resumo vai ficar para os faltosos, que vão assistir a gravação da aula e depois vão enviar lá para o ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? E aí a turma pode ficar à vontade para as eventuais dúvidas que vocês tiverem, libera o áudio e aí fala comigo sem problema em qualquer tempo, tá bom? Podemos começar, então? Gente, eu vou pedir só a ajuda do restante da turma, a gente não tem, acho que tem a metade da turma aqui, né? Eu vou ter alguma dificuldade de estar liberando minuto a minuto a entrada, tá certo? Então, se eu demorar um pouquinho, é porque eu estou em outra tela, não vou conseguir voltar. Pede só para o colega esperar, avisa que já já ele entra, tá? Então, vamos lá. A gente inicia, pessoal, a discussão com um caso que aconteceu no Distrito Federal, no ano de 2009, a respeito de um paciente incapaz que ia ser submetido a um procedimento cirúrgico para a exodontia de 2 elementos dentais e, ao final da cirurgia, né, ao final da cirurgia, foi verificado que todos os dentes desse paciente foram extraídos, foram tirados 28 dentes, tá certo? Faz uns 10 anos, 11 anos essa situação, e ela é importante para disparar a nossa discussão. Vocês estão conseguindo ver uma tela que tem no Domingo Espetacular? Adolescente vai tirar 2 dentes e volta sem nenhum? Sim. Joia. São 8 minutos de vídeo. Esse vídeo, às vezes, ele dá uma encrenca. Eu testei agora, ele deu certo. Vamos ver se vai dar. Se não, a gente comenta ele depois, sem problema, tá bom? Então, vamos lá. E voltar para casa sem nenhum dente na boca. Parece absurdo, né? Mas foi o que aconteceu com um adolescente em Brasília. E o caso, claro, foi parar na polícia. Na pequena Samambaia, cidade satélite a 30 quilômetros de Brasília, encontramos César Oliveira Ferreira, um adolescente de 17 anos que, como qualquer outro da idade dele, adora trocar mensagens e fotos com amigos pela internet. César tem uma leve deficiência mental, mas o problema nunca foi motivo para ele deixar de sorrir. Esse era o retrato de César, alegre, brincalhão e sorridente. Uma imagem que ficou para trás. O sorriso deu lugar ao choro. César foi ao dentista para extrair apenas 2 dentes que estavam cariados e sem condições de restauração. Só que o jovem voltou para casa sem nenhum dente na boca. Você entrega seu filho para um cirurgião fazer um trabalho e ele faz outro totalmente diferente, sem nenhuma autorização, nem da mãe e nem do pai. Eu acordo com esse problema na cabeça. Quando eu deito com esse problema na cabeça. E a vida está assim. A tristeza da família começou depois que César passou por uma cirurgia. Ele foi internado para fazer cirurgia geral, anestesia geral, para tirar os 2 dentes. Só que não foi isso que aconteceu. Em vez de 2 dentes, o médico tirou todos, ou seja, 28 dentes. Dr. Maltos é dentista e perito do IML.
Foi ele quem analisou as radiografias tiradas da arcada dentária de César. Para ele, o antes e o depois não deixam dúvidas. O menino teve os dentes extraídos sem necessidade. Não existia indicação, não existia necessidade da extração de todos os dentes, somente de 2 elementos dentários, o terceiro e segundo quares inferiores esquerdos. E é um fato que pode ser levado a qualquer especialista para que ele olhe e realmente confirme ele. Não existia indicação de extração de todos os dentes. Esta radiografia, ela mostra muito claramente, vamos pegar o nosso dente exemplo, ele apresenta que essa lâmina esbranquiçada, a lâmina dura, que é a região de suporte do dente. Então, você vê que o suporte do dente tem muita condição de permanecer, de continuar, né, oferecendo a sustentação do dente por muito tempo. César está inconsolável. Tem vergonha até de sair de casa. Ah, cara, difícil pra caramba. Ah, agora eu tô muito... É ruim esse meu dente. E o que eu quero é meu dente novo. Você não sabe como é que foi a cirurgia, nada? Não, não vi como é que foi, não. Me apagaram, me deram um remédio, eu dormi. Quando eu voltei pro quarto, tava sem meu dente. Olha o estado que o César fica quando ele fala do assunto, né? O canal dele mudou completamente depois de sair. A rotina da família mudou. Dona Maria precisou adaptar o cardápio, já que o César não consegue mastigar. Tudo tem de ser pastoso na hora da alimentação. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o cirurgião dentista Wilson Oliveira Santos foi afastado das funções no hospital onde fez a operação. A secretaria informou ainda que César terá toda a assistência necessária para ter os dentes de volta. Tudo que for tecnicamente recomendado para poder restaurar a arcada dentária do César, resgatar a autoestima dele, enfim, tudo que pudermos fazer, nós faremos. No Conselho Regional de Odontologia, o cirurgião dentista ainda não foi responsabilizado. Eu posso dizer que ele vai ter que responder aqui no conselho e ele vai ter que ir buscar provas, buscar a sua defesa. Agora, enquanto tramita, o trabalho vai ser normal. Ele, pelo conselho, ele não está proibido de trabalhar, até porque o caso não foi transitado e julgado. A polícia recuperou 26 dentes do César. Estavam na casa do próprio cirurgião e agora vão servir de prova no inquérito. Ainda não se sabe por que o cirurgião levou os dentes para casa. Essa resposta a polícia só deve ter na próxima semana, se o dentista prestar depoimento. O cirurgião foi indiciado por lesão corporal gravíssima e, se condenado, pode pegar até 8 anos de prisão. Se ele não comparecer, se eu sentir que ele vai se furtar a aplicação da lei penal para instruir o inquérito policial, eu vou representar pela prisão dele. Ele será conduzido à delegacia preso. A única coisa que eu quero é um reparo. Porque se houve um erro, ele tem que ser reparado. Com vergonha dos amigos, César deixou de frequentar as aulas numa escola para portadores de deficiência. No dia da nossa visita, ele mudou de ideia. Na chegada à escola, César estava tímido. Ficou boa parte do tempo de cabeça baixa, mas os colegas e professores o receberam com todo carinho. No final da visita, temos uma surpresa. Encontramos a pessoa que mais sentiu falta do César. Ela me falou que é sua namorada.
É ou não é? É? Ah, é! Tá vendo? Ele tá fugindo, ó. Você é a namorada dele? Como é que é seu nome? Carolina, você é a namorada dele? Quanto tempo? Fez 1 ano. O que ele tá escondendo ali de você? Não, porque ele tá com um pouco de vergonha. Tem que ter paciência. Paciência é o que não falta para Carol. Da mesma maneira que os pais e os amigos de César, ela torce para que o namorado volte logo a sorrir. César, eu te amo muito e você vai voltar, você vai vai ficar mais feliz que você já é. Depois que ele colocar agora de novo os dentes, tudo, vai ficar um Brad Pitt. Vai ficar bonito. Você é o Brad Pitt? Vai ficar quase igual a ele, mas ele é mais bonito do que o Brad Pitt. Joia, vamos lá entrar. Quem tem que entrar, sinalizem aí para a turma, que agora eu consigo liberar. Mais alguém está esperando a entrada? Eu não estou vendo, sinalizando. Vamos lá, então, gente. Vocês estão conseguindo visualizar, Bárbara, responsabilidade do CD? Um slide? Sim, tá dando. Então, vamos para frente. Então, gente, vocês viram a situação de César, né? Uma pessoa que tem uma incapacidade. Uma incapacidade, né? Além de ele ser menor de idade na situação, ele tem uma incapacidade intelectual, né? Então, ele não responde pelas suas decisões, né? O César entrou para um procedimento, né, que era a execução de 2 isodontias, como vocês viram o perito legista lá confirmando, e foram extraídos todos os dentes que César tinha na boca, sem indicação. Então, é claro que um ato odontológico, ele pode provocar danos bastante graves nas pessoas, né? E aí, a nossa discussão de hoje vai versar sobre essa questão de responsabilidade, tá certo? Qualquer pessoa que causa um dano a alguém, ela precisa, como a própria mãe do César disse, se houve um prejuízo, né, se houve um erro, ele precisa ser reparado. Qualquer pessoa, né, qualquer do povo que causa um prejuízo a alguém, ele precisa reparar. Quando nós estamos falando em atividades profissionais, como, por exemplo, da odontologia, se a gente causa um dano a alguém, a gente tem um peso maior no que diz respeito à responsabilização, né, do que um leigo, porque nós temos o detrimento de conhecimento que deve, no caso, procurar trazer benefício às pessoas e não atos danosos, como foi o caso de César. Por que a gente traz essa situação para vocês? Porque nessa situação, gente, a gente tem como explicar as 3 searas de verificação de atos odontológicos, que dizem respeito à seara civil, penal e à esfera administrativa, que é isso que a gente vai conversar com vocês. Responsabilidade diz respeito à prudência, a cuidado, né? A aguardar, agir de uma forma que se pense antes disso, né? E aí a responsabilidade, gente, é algo que é verificado desde os primórdios das civilizações, de modo que aqueles que tinham condutas sociais que não eram condizentes, né, com o bom convívio em sociedade, eles eram punidos. Só que a punição, ela era bem diferente do que a gente tem hoje.
E com certeza, durante uma outra graduação, que talvez vocês tenham feito, o ensino médio, outras experiências, vocês já devem ter ouvido falar do Código de Hammurabi. No código, estava previsto que aquele que fizesse um dano a alguém, e aí a gente cita aqui esse trecho, aquele que batesse em seu pai, teria as mãos cortadas, aquele que furasse o olho de alguém, ele teria o seu olho furado. Então, os atos, né, as punições, eram praticamente vinganças relacionadas àqueles danos que as pessoas causavam. Então, se o médico, na ocasião, a gente está falando em 1700 anos antes de Cristo, se ele viesse a tratar um paciente, ele viesse a morrer, ele teria as suas mãos decepadas. Logicamente, em 2020, a gente não pode ter, né, uma norma como essa, né, e a gente precisa adaptar a norma, a legislação, aos tempos modernos. E aí, se a gente trouxer o que é que o dicionário diz a respeito de responsabilidade, é aquilo que eu estava falando para vocês. Responsabilidade é um estado de quem é responsável, né? Aquele que é prudente, né? Que ele responde pelos seus atos, né? Então, o cirurgião dentista, na condição de profissional da saúde, ele tem que ter responsabilidade sobre os atos que ele faz, porque comumente, né, atos odontológicos, como esse caso do César, pode causar prejuízos bastante graves para os nossos pacientes, não perdas dentárias, fraturas, né, e outras situações podem advir exatamente desses atos odontológicos. E para isso, a gente tem uma legislação específica que, no caso, dá base, né, para que os nossos atos sejam verificados à luz da justiça. Então, a nossa responsabilidade como profissional da saúde, como cirurgião dentista, traz para nós uma relação de direitos e obrigações, né? Essa relação, ela tanto serve para o profissional quanto para o paciente, indicando que o profissional tem o dever de trazer a melhor evidência científica, enquanto que ele tem o direito de saber informações, né, sobre o paciente, quanto o paciente tem o dever de fornecer informações verídicas, né, durante uma verificação de suas doenças pregressas, uma anamnese, por exemplo, quanto ele tem o direito de ter a melhor conduta clínica baseada em evidência científica sendo utilizada por esse profissional. Então, é uma via de mão dupla, né? Direitos e obrigações recaem sobre profissionais e pacientes. Tudo aquilo que o profissional executa descumprindo a legislação, a gente diz que são atos ilícitos, né? Que são atos ilegais. E a responsabilidade nessas situações, ela tem que ser verificada. Gente, fiquem à vontade para qualquer questionamento, tá certo? Vocês vão ter uma série de conceitos novos aí, e vamos tentar sempre buscar aí o caso do César para que vocês possam compreender na prática. Essa parte de responsabilidade, vocês vão estudar também lá na odontologia legal, né, na disciplina, lá do 8º semestre. Aqui a gente está dando informações básicas a respeito, que é muito importante que vocês compreendam, porque vocês já vão atender pacientes, né, no 4º semestre. E aí, os atos que vocês realizam, eles recaem tanto sobre vocês, quanto sobre os seus orientadores, né, os professores que têm responsabilidade sobre vocês. E aí, os tipos de responsabilidade em que a gente pode ter uma situação que o dentista está envolvido. Vamos pensar no caso de César mais uma vez. A gente diz que são 3 esses tipos, relacionados à seara civil, ao campo civil, à seara penal e à seara ética, que nós também chamamos de seara administrativa. Essa responsabilidade, ela está prevista na legislação brasileira. Como eu disse para vocês, ela traz um peso especial sobre os profissionais de saúde, porque eles têm a obrigação, né, de utilizar a melhor evidência científica durante os procedimentos, né, então, é descrito nesses documentos, nessas normas, né, as situações que, por exemplo, sinalizam a necessidade de reparação de um dano. E aí, para a responsabilidade civil, a gente diz que
O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor trazem a normativa básica em relação à responsabilidade de natureza civil. Quando a responsabilidade civil é verificada, o interesse da família, por exemplo, é a reparação. Então, a gente tem aí uma pena de natureza pecuniária. A pessoa quer ser ressarcida em valores, né, monetários. Então, a mãe do César, ela até utilizou uma frasezinha: se houve um erro, ele tem que ser reparado. E ela está completamente correta, tá certo? Isso é o que está previsto na legislação brasileira. Quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente não está falando que, no caso, o fórum aqui do Ceará vai prender o profissional, não é isso. Mas, diante da verificação de culpa, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, o profissional, ele tem que ressarcir essa família, tá? Na esfera criminal, 2 outros documentos, eles balizam essa verificação. Baliza é dar base, certo? Que são o Código Penal e o Código de Processo Penal. Quando essa verificação de responsabilidade é feita, o interesse é que o autor daquele crime, tipificado no Código Penal, né, seja apenado com uma detenção ou uma reclusão. A reclusão diz respeito a regime inicial fechado, né, dependendo da conduta. Então, se a família no caso, a família do César, né, e aí a gente já tem isso lá no vídeo de maneira bem clara. O Estado brasileiro tem interesse de manter a integridade das pessoas, né? Então, lá vocês viram o delegado falando da situação que ia ser apurada, né, com a ajuda do perito legista, que faz a verificação técnica. Então, dependendo da tramitação desse caso em especial, esse profissional, ele pode ser preso, certo? Por quê? Porque ele cometeu o crime de lesão corporal. Lesões corporais, né, o crime de lesões corporais está previsto no Código Penal. Então, quando a gente está falando dessa esfera, a gente está falando de delegacias, a gente não está falando de ressarcimento de danos, e sim a penalização através de detenção ou de reclusão. Quando a gente fala em responsabilidade ética ou administrativa, que eu tinha falado para vocês, a gente está falando de uma terceira modalidade de verificação de responsabilidade, e agora de responsabilidade e apuração dos conselhos regionais. E aí vocês viram lá no vídeo também, o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, que é onde o ato odontológico foi praticado, o profissional está inscrito, ele estava falando que o caso ia ser apurado também, né, sob a luz do Código de Ética Odontológica. Então, o interesse dessa verificação não é o ressarcimento de danos, porque isso é lá na esfera civil, não é a prisão desse dentista, porque isso não é competência dos conselhos, mas a verificação da conduta ética. E vocês se lembram muito bem, que vocês já estudaram isso, que um dos deveres do profissional cirurgião dentista é zelar pela integridade do paciente, né, e utilizar a melhor evidência científica para o seu atendimento. Então, aqui a gente está falando de sanções administrativas, que podem ser desde advertências, né, que vocês já estudaram essas sanções, até a cassação do exercício profissional. Muito bem, então, como a gente vem conversando, uma mesma conduta, ela pode desencadear 3 ações, tá? Essas ações podem correr paralelamente, tanto na esfera civil, ou civil, penal, que a gente também chama de criminal, e na esfera administrativa. Alguns termos a gente já adiantou, tá? Mas a gente vai retomar aqui a discussão sobre essa responsabilidade civil. Então, aquele que causa o dano a alguém, ele precisa reparar. Esse dano pode ser causado pelo próprio profissional ou pela sua equipe. Quando a gente fala de cirurgião dentista, a equipe também pode ser avaliada e o dentista responder solidariamente, porque tem uma historinha que vocês já viram, né, lá no Código de Ética, que nós, cirurgiões dentistas, temos o dever, né,
de supervisionar a equipe auxiliar. Então, se ela comete algum ato falho, digamos assim, nós podemos responder solidariamente. Tá, professora, a senhora conversou, mas eu quero ver na letra da lei exatamente onde é que tem falando que eu tenho que ressarcir este dano. E aí eu cito para vocês, a gente está falando agora, gente, da casinha, de novo, de responsabilidade civil, certo? A gente está batendo nessa portinha. E lá no Código Civil Brasileiro, a gente tem essa legislação que foi alterada em 2002, dizendo que aquele que por uma ação ou uma falta dela, né, causa um dano a alguém, comete um ato que é considerado ilícito, certo? E essa ação ou essa omissão também podem ser configuradas, né, como negligência e imprudência, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Ainda na mesma norma, a gente tem que, no artigo 927, o que a mãe lá do César falou, aquele, né, que por um ato ilegal causar dano a outrem, fica obrigado a reparar, tá? O artigo 951, a gente não vai perguntar a vocês exatamente qual artigo que trata dessas questões, mas é importante que a ideia, né, o texto base genérico desses artigos vocês compreendam bem. Então, aquele, né, falando de outros artigos ainda, que aplica-se no caso de indenização devida por aquele que no exercício de sua atividade profissional, ou seja, o dentista está trabalhando, está fazendo procedimentos, por exemplo, de cirurgia, né, como é o caso do César, que por negligência, imprudência ou imperícia causa morte, agrava mal ou causa lesão, ou inabilita para o trabalho, ele precisa, né, indenizar aquele que teve um prejuízo, certo? E aí, retomando alguns pontos importantes que dizem respeito à negligência. Negligência, gente, é a falta de ação. Imagino que vocês já são cirurgiões dentistas, e aí vocês fizeram exodontia de uma N arcada, né, uma exodontias múltiplas, e a norma diz, né, digamos, a evidência diz que é interessante que vocês prescrevam analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, se for o caso, aquele paciente. Só que vocês não fizeram nenhuma prescrição, mandaram esse paciente para casa, viajaram para um congresso no exterior, o paciente ficou desassistido e ele teve uma intercorrência, certo? Ele teve uma drenagem extraoral, ele ficou vários dias sem trabalhar, ele veio a óbito, né, porque ele teve uma septicemia, e aí, exatamente pela sua falta de ação, você vai ter uma penalização associada, certo? Negligência é a falta de ação que deveria acontecer. A imprudência, gente, o que é uma pessoa imprudente no trânsito, né? Aquela pessoa que a gente diz no Ceará, o afoito, né? É aquela pessoa que conhece os riscos e mesmo assim, né, ela faz os seus atos. Vamos falar de odontologia? Imagine que vocês vão fazer um procedimento, mais uma vez, cirúrgico num paciente. E aí o paciente é alérgico a uma determinada substância. Você sabe que ele é alérgico. E mesmo assim, você prescreve aquela substância. O paciente tem um choque anafilático, né? E aí teve uma intercorrência grave, tá? Ou uma situação em que o paciente estava num processo infeccioso, o paciente estava com a glicemia muito elevada, existia uma situação em que dizia para você assim, ó, aqui eu não devo mexer, aqui eu devo agir dessa forma. Mas mesmo assim, sabendo dos riscos, você executa. Então, aí a gente tem uma caracterização do que a gente chama de imprudência. Em relação à imperícia, gente, é tudo aquilo que a gente faz a transgressão do que a gente teria que saber ou teria que saber fazer. Imaginem que vocês vão fazer uma exodontia de um terceiro molar, eu sempre gosto de dar esse exemplo, e aí ele está numa posição do ramo da mandíbula que você vai ter que ter um certo cuidado em relação às manobras. E aí vocês vão ver na anatomia, na cirurgia, que você precisa fazer essas manobras considerando a quantidade de raízes.
Dentes inferiores, né, normalmente molares, têm raízes múltiplas, e aí não é interessante que você rotacione esse dente. Aí o que é que acontece? Você, lá no terceiro molar, né, numa região que tem uma fragilidade mandibular, você faz uma manobra brusca que não deveria ter feito. E aí a gente tem uma situação clássica de imperícia, porque você teria que saber fazer, né? Você teria que ter conhecimento prévio para isso. E aí, quando a gente falar sempre de responsabilidade civil, essas modalidades, elas vão ser verificadas. Tranquilo, minha gente? Muita informação. Hoje a gente vai conversar um pouco mais aprofundadamente nessa parte de responsabilidade civil. Na aula que vem, a gente continua com as demais, tá certo? Eu tinha sinalizado para vocês que a legislação brasileira tem como base, né, a verificação de responsabilidade civil através do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, que é isso que eu trago aqui para vocês agora. Nós somos profissionais liberais, portanto, nós somos prestadores, né, e fornecedores de serviço. Então, lá no nosso consultório, tem que ter um Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, as nossas atividades profissionais, quando a gente avalia a responsabilidade civil, ela sempre vai ser avaliada em função de verificação de culpa, certo? Por que isso é importante a gente frisar aqui? Porque existem situações que causam danos e podem não ser decorrentes de atos ou exatamente a falta de ação do profissional que está assistindo ao paciente. A gente tem situações que a gente chama de acidentais também, né? Nessas situações não tem por que a gente verificar culpa. Imagina que você está fazendo mais uma vez uma cirurgia e aí tá tudo certo, você utilizou o anestésico, fez a manobra correta, todos os procedimentos. Só que o paciente estava muito nervoso, se assustou, bateu naquela na carpule que você estava utilizando, se perfurou, quebrou a agulha, trouxe uma série de transtornos. Então, nessa ocasião, não tem por que a gente falar de culpa do profissional, porque ele nem agiu com imprudência, negligência, nem imperícia, certo? Então, quem fala dessa verificação do profissional liberal em função da culpa, né, é o Código de Defesa do Consumidor. Ele fala que existe um contrato, né, tácito entre cirurgião dentista e paciente. Se o profissional, né, executa procedimentos que causam dano, mais uma vez ele reforça a necessidade de reparação. Isso, pessoal, a gente está falando de pessoa física, né? Quando a gente tiver pessoa física no sentido, eu, Patrícia, tenho um consultório e executo procedimentos odontológicos para o meu paciente. Só que a gente tem aí cirurgiões dentistas que atuam através da personalização jurídica, da personalidade jurídica. Nessas situações, não existe a verificação de culpa, né? Existe somente a verificação se o ato resultou em dano. Existe uma impessoalidade na prestação de serviço, né? Existe o que a gente chama de teoria do risco associada. Então, a culpa não vai ser verificada. Ah, houve negligência, imprudência e imperícia. Não, o que acontece quando a gente tem normalmente pessoas jurídicas, a empresa já tem que ressarcir o dano em questão, certo? Nesse slide, especificamente, eu só estou compilando a informação que a gente acabou de ver. Essa teoria da culpa, ela se direciona, né, aos profissionais liberais, né, às pessoas físicas, e está relacionado com o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Então, nessa situação, o ressarcimento de danos vai depender de verificação de culpa, ou seja, vai ser verificado se houve imprudência, negligência ou imperícia. Quando estamos falando de pessoas jurídicas, né, o ressarcimento do dano é baseado no que a gente chama em responsabilidade objetiva, tá? E aí não existe essa verificação de culpa. Em virtude da impessoalidade, a empresa torna-se obrigada a fazer diretamente a responsabilização, no caso, né, a reparação desses danos. Aqui, gente, eu trouxe uma apelação de uma situação em que a gente tem implante dentário que não deu certo.
E aí a gente só destaca essa questão da responsabilidade objetiva e subjetiva, porque na ocasião, tanto a clínica quanto o dentista foram penalizados. Quando a gente está falando de ressarcimento, né, e a gente tem pessoa física e pessoa jurídica associadas, normalmente elas respondem solidariamente naquele processo. Então, imagine que, no caso, o ressarcimento ficou em 100 mil reais. A gente vê muitos casos em que metade do valor é pago pela clínica e metade é pago pelo cirurgião dentista. Mas o foco aqui é exatamente vocês saberem que a responsabilidade objetiva está direcionada às empresas, né, às pessoas jurídicas, e a responsabilidade subjetiva está direcionada ao cirurgião dentista como pessoa física. Muito bem. O que é verificado quando a gente tem uma situação que causou um dano para alguém? No processo, gente, a gente tem que visualizar de uma maneira muito clara esses 4 pressupostos que nós chamamos, tá? A gente precisa conseguir visualizar o ato profissional, estamos falando de odontologia, então um procedimento odontológico, por exemplo. A gente tem que verificar um dano real, né? No caso do César, a gente tem um ato que é a exodontia múltipla, né? Que causou um dano, ou seja, uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, tá? Ele teve os danos aí de socialização, né? Ele está recluso, tudo isso é considerado também para o cálculo dos danos morais. E aí existe uma ponte entre esse ato e esse dano, que é o que a gente chama de nexo causal, tá? Que ele também precisa ser visualizado. E nessa relação, nós precisamos identificar a culpa do profissional, representada pela imprudência, negligência ou imperícia. Muitas vezes, essas modalidades, elas estão misturadas, né? Durante o caso concreto, a gente consegue visualizar as 3 ou 2 delas na ocasião, tá? Por que eu estou falando disso, pessoal? Vamos pensar na mesma situação. Fratura de uma mandíbula de um paciente. E aí a gente tem um profissional que fez um ato odontológico e causou um dano a esse paciente. Eu consigo visualizar muito bem esses pressupostos. O ato é o procedimento odontológico, o dano é a fratura, a ponte que liga isso está relacionada ao tempo, né, por exemplo, é compatível, e a culpa, por exemplo, foi em decorrência de imperícia do profissional. Tranquilo, consigo ver os 4 pressupostos. Mas vamos pensar na mesma situação. Exemplo, imagine que a gente vai para uma festa, uma pessoa vai para uma festa, encontra outra lá, e ela dá um soco na face desse paciente, dessa pessoa, e fratura a mandíbula dela. Mesma situação, fratura mandibular. Causou um dano, sim, mas esse dano não foi decorrente de um ato profissional, né? Atos profissionais não estão aí relacionados nessa situação. Essa pessoa que, no caso, causou um dano a essa outra, né? Precisa ressarcir, com certeza, mas o peso da responsabilidade verificada não é tão grande quanto quando a gente tem relações profissionais dentro daquele ato. Tranquilo? Então, o ato é exatamente o que é que se faz, né, durante a prestação de serviço. A culpa, já sinalizei para vocês, ela é verificada através das modalidades negligência, repetindo, é a falta de ação quando eu deveria agir. Imprudência é a situação em que eu vou assumir os riscos, eu tenho uma sinalização da necessidade de parar, de não executar, e mesmo assim eu faço. A imperícia é a situação que eu deveria saber da informação, né, de caráter técnico, e não sei, ou a situação em que eu não sei executar, certo? Na imperícia, mais uma situação que a gente tem. Vocês são dentistas clínicos, fazem exodontia. E vocês recebem, é muito comum isso, a gente receber solicitação do ortodontista
para executar isodontias com finalidade ortodôntica, né, que fazem parte do tratamento. E aí foi solicitado para vocês extraírem os 2 primeiros molares superiores, que correspondem, os primeiros molares correspondem a 14 e 24. Aí o que é que vocês fizeram? Extraíram o 15 e o 25. E aí a gente tem uma verificação, a visualização aí de uma imperícia, né? Você deveria saber qual era o dente 14 e 24, é uma coisa simples, né? Isso acontece por N motivos. Professor, isso realmente acontece? Acontece, gente. Infelizmente, falta de atenção do profissional, né? Às vezes ele está muito atarefado, ele está sem dormir, ele está muito preocupado, né? Ele é desorganizado. Então, a gente tem essa possibilidade e a gente tem a caracterização aí da imperícia, tá? E aí, negligência, falei para vocês, mais uma situação. O implante que não deu certo. Foi feito o implante dentário, só que na ocasião não foram tomados os devidos cuidados em relação ao campo cirúrgico. O evento cirúrgico foi completamente contaminado, houve perda daquele implante. Então, você deixou de fazer, né? Deixou de ter os cuidados em relação à preparação, né? Pré-operatória aí do paciente. Aqui a gente tem um caso de uma apelação, que é solicitado indenização por danos morais, estéticos e materiais, que são as 3 possibilidades em relação à solicitação de indenização. Na situação, foi incluído aí um implante ósseo integrado, não foi feito acompanhamento desse paciente, o paciente foi abandonado no meio do tratamento, e aí verificou-se que o profissional tinha responsabilidade, aqui a gente fala de responsabilidade objetiva, pois se tratava de uma empresa, e no caso, os danos morais fixados foram de R$10 mil, que aí o paciente teria que receber esse recurso em função desse dano, certo? Imprudência, estou vendo que tem um erro previsível, né? Então, normalmente em cirurgias de implantes, nós solicitamos uma série de exames de imagem, né? Normalmente tomográficos. E aí, não foi feita nenhuma solicitação pré-operatória desse paciente. Era muito possível que houvesse uma falha nesse implante. Era um erro que eu poderia evitar. Então, a gente está falando aí de imprudência, porque eu sabia o que podia acontecer, mas mesmo assim, eu acabei, né, atuando sem a devida cautela, tá certo? O erro imprevisível, pessoal, que a gente não pode prever, é o que a gente chama de acidente, né? E aí é o que eu comentei com vocês em relação no caso, a cirurgia, que o paciente se movimenta, se assusta e fratura a mandíbula. Fratura a seringazinha, a agulha da carpona, tá? Em perícia, imagine que um recém-formado realiza uma extensa reabilitação, mas ele não tem capacidade técnica para isso. Ele realizou sem curso de pós-graduação, por exemplo. Legalmente, esse recém-formado pode fazer isso, mas precisa dar certo, né? Imagine que a pessoa não tem habilidade para execução da assistência à reabilitação. Então, a gente pode configurar aí a imperícia, o não saber fazer, não ter conhecimento para, certo? Os pressupostos a gente conversou, dano, né, é o que traz um prejuízo, o nexo é a ponte entre o dano e o ato. Aqui a gente tem outra apelação, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a gente tem a verificação dessa situação que existe um nexo de causalidade entre os atos odontológicos e, no caso, o prejuízo que foi causado, mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês em que nessa situação não foi estabelecido nexo de causalidade, ou seja, ponte entre o dano que foi sofrido e os atos praticados pelo profissional. Então,
nessa situação não se pôde falar em culpa, né? Existe um prejuízo para esse paciente, né, em relação ao seu tratamento, mas o prejuízo não foi culpa do profissional, certo? Imaginem que a gente tem um paciente que faz um tratamento ortodôntico, e aí o paciente abandona o tratamento, a gente entra em contato, a gente manda cartas falando dos problemas em relação à manutenção desse tratamento, né, da falta de manutenção, e o paciente não aparece, né, e a gente tem tudo isso documentado. Então, vamos supor que lá na frente, 5 anos depois, o paciente aparece com mobilidade em todos os dentes, perdeu vários dentes já, e aí ele quer dizer assim, não, a culpa foi da doutora Patrícia, que há 5 anos atrás iniciou o meu tratamento. Então, numa ocasião como essa, vai se verificar se os atos da Patrícia no passado realmente são responsáveis pelos danos verificados hoje naquele paciente. Existem situações em que esses pressupostos que a gente comentou não estão presentes. Então, não há por que falar de ressarcimento, certo? A gente só vai falar de ressarcimento quando a gente identificar esses pontos. Tudo bem, minha gente? Vocês estão aí ainda? Estamos sim, professora. Tudo tranquilo? Muita informação, né? Muito demais, né? E a gente vai fazer uma prova já já, né? Vai dar certo. Vamos lá. Vamos já parar por aqui. Muito bem. E aí, pessoal, ainda estou falando de responsabilidade civil, tá? Em relação às outras, é o que tem mais nuances para a gente verificar. Mais uma vez, lembrando que a responsabilidade civil depende daquilo que está presente no Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, gente, tem uma coisinha lá que a gente identifica como inversão do ônus da prova. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Que eu nunca ouvi falar. Tranquilo. Ônus da prova, gente, é exatamente aquela responsabilidade que a pessoa que inicia um processo contra a outra tem, certo? Quando eu inicio um processo acusando alguém de algo, eu preciso provar. Isso é o que é regular. Mas no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem essa possibilidade de inverter esse ônus probatório. O paciente está dizendo que o profissional causou um dano. Na ocasião, o magistrado, o juiz, pode inverter o ônus de prova, dizendo assim, não, paciente, você não precisa provar o dano, não. Essa relação entre o ato odontológico e o prejuízo. Quem vai ter que provar que não está relacionado com isso é o profissional. É o profissional que, reunindo o seu prontuário, seus registros, ele vai conseguir provar que ele não tem culpa, né, naquele dano que está acometendo o paciente. Por que que isso acontece, pessoal? Porque o paciente não entende de odontologia. Então, para o Código de Defesa do Consumidor, ele é considerado hipossuficiente tecnicamente. Então, fica muito mais difícil para esse paciente fazer essa prova. Então, como o cirurgião dentista, em teoria, é o detentor do conhecimento nessa situação, ele é que tem a responsabilidade de provar que ele não está envolvido especificamente naquele dano, certo? Então, por isso que a gente bate desde o primeiro semestre para vocês, cuidado com os prontuários, né? Façam os registros em ordem cronológica, em letra legível, tá? Porque mais na frente vocês podem ter problemas, né, em relação a processos. E aí, ele vai nos ajudar bastante. Sempre acontece essa inversão, professora? Nem sempre, tá? Isso depende do critério do juiz. Nessa questão de inversão de ônus de prova, o que é que a gente tem? O que a gente chama de culpa presumida. Em teoria, o dentista é o culpado. Ele que vai ter que provar que não causou aquele dano, certo? Para a gente realmente finalizar essa parte de responsabilidade civil, eu queria só que vocês entendessem um pouquinho da natureza dessa responsabilidade que a gente fala,
que elas são duas modalidades, que a gente chama obrigação de meio e obrigação de resultado. Essas obrigações dizem respeito ao compromisso em relação à prática odontológica. No que diz respeito à obrigação de meio, significa dizer que nós vamos utilizar todos os recursos possíveis, né, na recente evidência odontológica, para a gente fazer o melhor possível pelo paciente. Só que, nessas situações, a gente tem que considerar que nem sempre a gente vai conseguir, né? Então, o magistrado, quando ele faz a verificação de uma situação de caráter odontológico, ele vai verificar, não, realmente, aqui a gente consegue verificar que o dentista utilizou todos os meios, né, mas existe a fisiologia que pode dar resultados diferentes. Isso para a área da saúde, gente, é o mais recomendado. É interessante que a magistratura entenda que a gente tem a obrigação de meio. Por quê? Senão, todo paciente que entra no nosso consultório e a gente estiver aí casado com a obrigação de resultado, significa dizer que a fisiologia não é importante para a gente. Toda vida que o paciente chegar lá no consultório com essa situação desse dente, né, aqui que está o antes, que é o 21, né, toda vida que o paciente chegar com esse dente escurecido, eu vou conseguir chegar nesse resultado que tem aqui no depois, né? E aqui nessa imagem mais à direita, toda vida que o paciente tiver com os dentes nessa coloração, eu vou conseguir fazer um clareamento nessa circunstância. Então, a obrigação de resultado, ela desconsidera realmente as diferentes fisiologias, a biologia das pessoas. E é por isso que nós, da área legal, batemos tanto na tecla que não é interessante a gente evidenciar essa questão do antes e depois. Porque isso a gente está dizendo para o público leigo e para o magistrado que toda vida a gente vai conseguir. Então, como a gente se vincula desde a informação, desde a propaganda, a gente tem que agir com muita parcimônia, tá? E aí a gente faz as propagandas dizendo que a gente vai deixar sorrisos perfeitos, né? Venha para cá que eu vou deixar o seu sorriso perfeito. Opa, cuidado. Quando eu estou dizendo isso, né? A magistratura entende que eu fiz uma promessa e eu tenho que cumprir. E aí existe uma grande discussão em relação a essa questão de obrigação de meio e de resultado. Para alguns magistrados, algumas especialidades odontológicas, elas estão direcionadas para a obrigação de meio e outras para a de resultado. No passado, não muito distante, existia um consenso em relação a essas verificações como sendo de meio, mas devido a condutas, né, a entendimento da sociedade, uma série de outras questões, está havendo essa migração de entendimento da magistratura, o que é de todo ruim para a gente, que é como se a gente não pudesse falhar, certo? E é isso que eu já comentei com vocês. Existem situações que, além da resposta biológica que a gente tem que identificar, a gente tem que entender que muito também depende da colaboração do paciente. Vocês vão ver isso, principalmente em especialidades como ortodontia e periodontia, isso é muito comum para o sucesso dos tratamentos. E aí, o paciente não colaborou, eu vou ter que responder por isso também, tá? Aqui a gente faz uma pausa dramática. Vou parar aqui o compartilhamento. Vão pedindo para o pessoal logo se organizar. Pronto, quem eu estou vendo, eu já liberei aqui. Tem mais alguém? Vão pedindo para o pessoal se organizar, vou fazer só alguns comentários sobre a avaliação, tá? Fiquem tranquilos, certo? Existe um tempo que eu consegui liberar isso para vocês, eu só vou conseguir liberar às 9h35. E aí a gente tem aí alguns minutinhos para a gente comentar alguns aspectos do Código de Ética Odontológica. Só um instantinho. Vocês estão conseguindo ver direitos fundamentais, capítulo 2?